Olá, queridos alunos e queridas alunas da Escola Municipal Aleixo Pereira Braga 1. Eu sou professor de matemática e estamos na semana do dia 29 ao dia 31. Nesta semana, nós estudaremos o comprimento, como que calcula detalhadamente o comprimento de uma circunferência, e vamos falar também do número π. Qual a relação que ele tem com o comprimento da circunferência. E vamos falar também o que é esse número, né? E para lembrar, né, que na semana passada nós estudamos circunferência, mas não estudamos de uma forma generalizada. Estudamos conceitos iniciais, o que é uma circunferência. Eu ensinei a vocês a distinguir circunferência de círculo, a diferença entre círculo e circunferência. Nós estudamos os elementos da circunferência, que tem o raio, tem o diâmetro, né? Tem a corda, tem o arco, tem a flecha. Nós estudamos tudo isso na outra aula, né? E nessa aula nós vamos aprofundar. Até falamos também de comprimento e circunferência, mas falamos de uma forma rápida. Nessa aula nós vamos aprofundar nesse cálculo do comprimento da circunferência, tá bom? Então, só para lembrar que essa aula é direcionada aos alunos do 7º ano A e do 7º ano B. Então vamos nessa? Vou ampliar aqui a tela. Então vamos iniciar. Comprimento de uma circunferência. Aí eu trouxe uma introdução, né, um texto, uma historinha, para tentar facilitar o entendimento. Por meio do laboratório, descobrimos duas fórmulas possíveis para encontrarmos o comprimento de uma circunferência. Primeiramente, o que é o comprimento da circunferência? Eu quero saber quanto é que mede o contorno. É isso que é o comprimento da circunferência. Tem a circunferência, né? Tem um contorno aqui, ó. Esse contorno é o comprimento da circunferência. Como se fosse a volta numa praça circular. Então, uma delas é a partir do conhecimento do diâmetro. Lembra que na aula passada tinha duas fórmulas? Na verdade, é a mesma fórmula, só que escrita de duas formas diferentes. Que é essa daqui, que eu mais gosto de usar, né? É mais simples. Diâmetro vezes π. Essa é a fórmula da circunferência. E a outra, né, é a partir do conhecimento do raio. Então, assim, quando você tem a informação do diâmetro, é aconselhável você usar essa fórmula, porque ela é mais fácil, porque é só você substituir o d pelo valor do diâmetro, o π pelo valor dele, né? Já vamos falar um pouco do π. E aí você acha o comprimento da circunferência. Agora, quando você só tem informação do raio, aí é mais aconselhável usar essa fórmula aqui, ó, 2 vezes raio vezes π, né? Vamos lá, vamos relembrar numa circunferência por que essa fórmula é a mesma coisa que essa. Vamos lá relembrar. Vou abrir aqui o programa para eu poder desenhar a circunferência. Aí vocês vão relembrar. Cadê ele? Então já até deixei desenhado, né, a circunferência. Então veja bem. Primeiramente, o que é o diâmetro? Para relembrar, o diâmetro é esse segmento que parte de uma extremidade, tá vendo? Ele passa pelo centro, ele tem que passar pelo centro. O que é o centro? É o meio da circunferência. Ele passa pelo centro e vai até a outra extremidade. Esse é o diâmetro. O diâmetro é a maior corda da circunferência. Aí vocês podem se perguntar, professor, ele tem que sempre ser assim? A reta no meio? Não. Se eu traçar, quer ver? Eu vou desenhar outro diâmetro, que vai ter a mesma medida desse. Se eu pegar aqui um diâmetro daqui, ó,
aqui de baixo. Assim, meio inclinado, né? Vamos dizer assim. E aí eu pegar dessa extremidade, dessa ponta aqui, passar pelo centro e terminar lá na outra ponta, isso também é diâmetro, tá? Isso é diâmetro também. Dá no mesmo, ó. Você tem que saber o conceito, não é a posição que a reta tá, é o conceito. Qual é o conceito? Ele inicia na extremidade, ele inicia na circunferência, no contorno, em qualquer parte. Ele vai passar pelo centro e ele termina na outra extremidade. Isso aqui é o diâmetro. O que é o raio? O raio, ele é o segmento que começa numa extremidade e vai até o centro. Até o centro, ele não passa do centro. Então, o raio é esse pedacinho aqui, ó. Isso aqui é o raio, ou esse pedacinho. Então, um diâmetro, ele tem dois raios, ó. Aqui é um raio. Opa, ficou meio feio, né? Aqui é um raio. E que outro raio? Esse raio mede a mesma coisa que esse. Então, só pelo desenho, você vê que o diâmetro é igual a duas vezes o raio. Então, o diâmetro é igual a duas vezes o raio. Por isso que esse D, ele saiu da fórmula e entrou esse 2R. Por isso, entendeu? Porque o diâmetro é igual a duas vezes o raio. Bom, então aprendemos isso na aula passada, né? Os elementos da circunferência. Agora nós estamos falando mais do diâmetro e do raio, né? Porque ele tem a ver com a fórmula do comprimento da circunferência. Então, o que é o comprimento da circunferência? É você saber isso aqui, ó, a medida desse contorno aqui, isso aqui, entendeu? É isso que eu quero saber. Aí como é que ele vai saber? É como se ele pegasse essa reta aqui e multiplicasse uma constante. É como se ele preenchesse isso aqui tudo até dar o contorno completo. É esse π, né? Vamos voltar lá no texto. Vamos aumentar aqui, né? Então aqui já falei essa parte. Aí eu trouxe um exemplo, né? Sabendo que o raio de uma circunferência, um exemplo de aplicação da fórmula. Então sabendo que o raio de uma circunferência é de 5 centímetros, né? Determine o seu comprimento. E aí nós temos duas opções, né, para fazer. Sabendo o diâmetro ou sabendo o raio. Aqui nós sabemos o raio, né? Deixa eu mudar aqui a caneta. Opa, não está escrevendo. Deixa eu colocar de novo. Eu não sei porque que ela não está escrevendo. Mas nós sabemos aqui a medida, né? Deixa eu mudar aqui o pincel. Não está escrevendo. Então nós sabemos que o raio é 5 centímetros. Aí o que eu fiz aqui? Eu usei a fórmula do comprimento igual a 2 vezes o raio vezes o π, né? Aí eu substituí o raio por 5, o π ele não disse o valor, já vamos falar o que é esse π, e aí ficou 2 vezes 5, 10 vezes o π. Então o comprimento dessa circunferência é 10π centímetro. Sabendo que aí outro exemplo, né? Sabendo que o comprimento de uma circunferência é de 18 centímetros, determine o seu diâmetro. Então, o que eu fiz aqui? Agora ele quer saber o diâmetro. Porém, ele dá a informação do comprimento da circunferência. Então, vamos usar a fórmula que tem comprimento e diâmetro, que é comprimento igual a π vezes d. E ele ainda deu o valor de π, né? Então, aqui temos o comprimento, que é 18, substitui o c por 18, igual, substitui o π por 3, vezes o d. O d é o que a gente quer saber. Esse 3 aqui, ele passou para o outro lado, né? Quando você troca de lado numa equação do primeiro grau, ele vai com a operação inversa.
Então, qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Por isso que ficou D igual 18 dividido por 3. E aí 18 dividido por 3 é 6. Então, o diâmetro da circunferência é 6 centímetros. Se no enunciado for pedido para adotar um valor para π, você adota e substitui na fórmula. É porque assim, o π ele já tem um valor, só que é um número quebrado, vamos dizer assim. Então, as questões, elas arredondam, né, o valor de π para facilitar o cálculo. Tem questões que faz isso, mas não são todas, não. Então, é somente se o enunciado atribuir um valor. Aí você tem que usar o valor que o enunciado atribuir. Exemplo 3. Uma praça de uma cidade tem um raio de 10 metros. Deseja-se cercá-la com um tecido para as festividades, né, para as festas de uma data comemorativa da região. Quantos metros de tecido são necessários ao contorno, para contornar a praça? Adote, né, π igual a 3,1. Bom, ele deu o valor do raio, deu o valor do π, ele quer o comprimento do tecido, né, que você vai contornar a praça. Então, qual é a fórmula? Você tem informação do raio e tem informação do π. A fórmula é comprimento igual a 2 vezes π vezes raio. Comprimento é igual a 2 vezes 3,1, porque π aqui ele falou que é 3,1. E o raio vezes o raio, que é 10, né? 10 metros. E aí é só multiplicar todo mundo, ó. Aqui você pode fazer 2 vezes 3,1, que dá 6,2. 6,2 vezes 10 dá 62. Então, logo, são necessários 62 metros de tecido aproximadamente. Por que ele colocou aproximadamente? Porque π não é 3,1. Já vamos ver o valor de π. Mas não é 3,1 e não é um valor certo. Aí eu trouxe mais um textinho aqui, mas agora é para falar do π, finalmente, né? O dia do π, Pi Day, né? É comemorado em 14 de março. Por que 14 de março? Porque o valor de π é 3,14. Se tivesse escrevendo aqui eu mostrava, mas não está escrevendo. Deixa eu abrir e fechar de novo para ver se escreve. Engraçado, não está escrevendo, a canetinha não está funcionando. Tá funcionando não. Tem problema não, nós vamos usar aquele outro programa aqui, ó. Vamos apagar aqui. Vamos apagar, né? O π, então o π, o bendito do π, né? Ele tem um valor de aproximadamente 3,14. Mas nós sabemos que o π ele é um número irracional, ou seja, ele é quando fala que é um número irracional, ele é um número decimal, infinito, com infinitas casas decimais, sem uma repetição, sem ser periódico. Então, ou seja, não tem uma repetição. Então, o π é mais ou menos esse valor aqui. Mais ou menos não, ele é esse valor aqui, que é 3,14, 5, 9, 6, 7, 4. Então, ele não tem fim. Aí nós chamamos de irracional. Mas chamamos de irracional porque, além dele não ter fim, ele é não periódico, tá? Ele é não periódico. Porque assim, se fosse esse número aqui, ó, quer ver? Esse número aqui também não tem fim, ó. Ele tem um símbolozinho do infinito, tá vendo? Porém, ele não é irracional. Por quê? Porque ele tem uma sequência de números que vai se repetir e eu sempre, apesar de eu não saber quando vai acabar, eu sei que sempre o próximo número é o 5. Aqui eu não sei qual é o próximo número, porque não tem uma sequência lógica. Quando o número é decimal, ou seja, ele tem vírgula, ele é infinito e ele é não periódico, nós chamamos de irracional. Até porque esse número não pode ser escrito em forma de fração. Agora já esse aqui pode, tá? E esse símbolo aqui, igual com o tio em cima, ele é o símbolo que significa na matemática aproximadamente, tá? Eu não posso colocar um igual aqui e falar que é 3,14, que está errado. Porque eu sei que é o valor aproximado é 3,14, tá bom? Então foi por isso que o dia do π é 14 de março.
ia ser 3 do mês 14, mas como não tem mês 14, aí inverteu, aí ficou 14 de março. Mas se você ler de trás para frente, você vê, ó, se pôr uma vírgula aqui, 3,14, né? Então foi por causa disso. É uma homenagem ao número π. Vamos voltar lá no material escrito. Então é o dia do π. Em inglês, em alusão à razão entre a circunferência de um círculo com o seu diâmetro. Então o π... Vamos apagar aqui. Como é que eu acho o valor de π? O π simplesmente ele é a circunferência, o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. É isso aqui que é o valor de π. Então é o contorno da praça, é o tamanho da circunferência dividido pela maior cota da circunferência. E aí vai dar a constante do π, tá? Vai dar um número infinito, que é aproximadamente 3,14. Então é isso que o texto está dizendo. E ele é aproximadamente, ó, aqui 3,14159. O número foi encontrado pela primeira vez no século III, olha como é bem antigo, antes da era cristã, pelo matemático grego Arquímedes. Vamos aumentar aqui para facilitar, né? Tela. Então vamos continuar. Por ser a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, o π está na base de variados fenômenos matemáticos. Ele está envolvido em todas as funções periódicas e por isso aparece em todas as descrições matemáticas de fenômenos naturais que são cíclicos. Então o que o texto está dizendo? Ele está dizendo que o π não é o comprimento dividido pelo diâmetro e o comprimento não é o contorno do círculo. E o círculo tem a ver com cíclico. Então, o movimento da Lua em torno do Sol tem a ver com π. A translação da Terra em torno do Sol. As atividades noturnas e diurnas dos seres vivos e a própria frequência de respiração. Tá? Tudo tem a ver com o número π. E aí eu continuei com os exemplos. Na verdade, vocês vão poder fazer esses exercícios, né? Chegamos no final. Então, esses exercícios aqui eu deixei para vocês treinarem a fórmula, tá bom? Então, nós aprendemos que o π ele é o comprimento dividido pelo diâmetro, ele é uma constante, ele é um número infinito, ele é um número irracional, que é utilizado na fórmula do comprimento da circunferência. Nós fizemos 3 exercícios aqui explicando, né? E aí vocês vão ficar com a missão de fazer esses 2 exercícios, né? Na verdade, o número 4 e o número 5. Aí vocês vão aplicar a fórmula, né? E resolver o número 4 e o número 5 e mandar para mim na plataforma da sala virtual, tá bom? Vou dar até segunda-feira da semana que vem para vocês poderem fazer. Aí no próximo vídeo, vocês vão ficar encarregados de fazer os exercícios da atividade semanal, tá bom? Que é aquele material, né? E toda semana vocês têm 5 exercícios para poder fazer e exercitar. Então, galera, vocês vão ficar com o número 4 e o número 5 para poder fazer. E sobre os exercícios semanais, né? Vamos ver isso no próximo vídeo, tá bom? Inclusive tem um material lá que complementar que explica mais sobre o π, número π e o comprimento da circunferência, além de trazer mais 5 exercícios. Então eu espero que todos possam ter entendido. Vocês também têm o recurso de ficar voltando o vídeo para poder aprender uma parte que você teve mais dificuldade, né? Pode deixar seu comentário que eu respondo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, eu vou deixar o campo lá no YouTube para você poder comentar. Então, até o próximo encontro.